Salve, salve, nação rubro-negra! Olá você! Está no ar mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Proposta gigantesca. Landim pode definir saída de titular do Flamengo após queda da Libertadores. Aconteceu no vestiário após a eliminação. Sampaoli fez isso e agora já era. Demissão no Flamengo tem exclusiva e clima pega fogo. Adeus, Flamengo concordou em sair. Bomba pega todo mundo de surpresa e atinge geral no Mengão. Multa de Sampaoli vazou nessa sexta-feira e chocou a nação. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo passou por um dos maiores vexames da sua história ao ser eliminado precocemente pelo Olímpia do Paraguai nas oitavas de final da Libertadores. O time ainda saiu na frente com o gol do Bruno Henrique, mas tomou 3 gols pelo alto e deu adeus à maior competição sul-americana de forma vergonhosa e soberba. Após o apito final, a torcida flamenguista se mostrava muito revoltada nas redes sociais e também no Paraguai. O trabalho do Sampaoli nunca foi unanimidade para a nação e também existem focos de insatisfações dentro do próprio clube. E agora surgiu uma nova notícia nas últimas horas que pode impactar de vez o futuro do Flamengo nessa temporada. A relação, que já era fria, tende a ficar pior ainda, porque não houve nenhuma explicação sobre o motivo do Pedro não ter entrado no jogo, pelo menos no final da partida, quando haja vista que o camisa 9 seria muito importante e faz vários gols de cabeça, o que poderia ajudar muito o time. Vale lembrar que depois da saída do Jorge Jesus, em 17 de julho de 2020, o Flamengo já teve 7 treinadores: Domenech Torrent, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Souza, Dorival Júnior, Vitor Pereira e agora o Jorge Sampaoli. Vale destacar também que o Rogério Ceni sempre é um nome muito bem falado no clube, mas há mais 2 opções. O Marcos Braz é quem tem o respaldo do presidente Landim para tomar ações desse porte e dessa forma ser rápido, mas os nomes não foram revelados. No final do jogo contra o Olímpia, quando o Flamengo tinha sido desclassificado da Libertadores, o Marcos Braz foi perguntado por um repórter a respeito daquela eliminação tão precoce. Ele respondeu com aquela soberba que lhe é peculiar. Nas últimas 4 Libertadores, nós estivemos em 3 vezes na final e ganhamos 2. E saiu na maior cara de pau, como se não tivesse acontecido nada. Segundo o jornalista Eric Faria, mais da metade do elenco não confia mais no trabalho do Jorge Sampaoli. A situação cai de forma pesada nos bastidores do Flamengo após essa eliminação tão precoce e uma demissão passou a ser muito cogitada. Uma parte considerável do elenco discorda da ideia inicial de manter o argentino e até opiniões positivas que acompanhavam o professor estão sendo colocadas de lado. Um detalhe que agradava muito os jogadores era a forma que o Sampaoli treinava o grupo. Na opinião dos mais antigos, o argentino chegou a ser considerado melhor do que o Jorge Jesus nesse quesito de atividades, mas a forma de se relacionar sempre foi uma queixa muito grande do elenco. O estupim da distância entre técnico e jogadores foi a agressão sofrida pelo Pedro e pela falta de um posicionamento mais duro do argentino contra o seu amigo de 30 anos, o preparador físico Pablo Fernandes. Apesar da desclassificação, a diretoria do Flamengo descarta a demissão do técnico Sampaoli. A contratação dele para o comando técnico do Flamengo foi uma escolha pessoal do presidente Rodolfo Landim. O departamento de futebol pensa em mantê-lo no cargo, mesmo após a eliminação, porque acredita muito na capacidade de contornar a crise sob o comando do argentino. Lembrando que esse mesmo discurso foi usado nas demissões anteriores, A gente já ouviu muito isso essa frase, Tá prestigiado. O Rodolfo Landim, que escolheu pessoalmente o treinador, estava no Paraguai junto com a delegação do Flamengo e acompanhou de perto todo o jogo e o seu desenrolar ao lado do Marcos Braz e do Bruno Spindel. O presidente não mudou de ideia e de postura mesmo depois do vexame da eliminação. A multa rescisória do Sampaoli vazou nessa noite da sexta-feira, dia 11,
e chocou a nação flamenguista. Dá só uma olhada. Os valores vieram à tona através de perfis que acompanham os bastidores do Flamengo, que acontece mais importante lá na Gávea. Muitos torcedores brincam que até topam fazer uma vaquinha para poder mandar o argentino embora. O valor que o treinador pode receber, se for demitido do Flamengo, é na casa dos 3 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais, e se somado ao valor que o Vitor Pereira levou, o total pode alcançar o patamar de 30 milhões de reais, com 2 técnicos em menos de um ano. É muito para o planejamento feito pela diretoria, que virou uma mãe para qualquer treinador. Os principais motivos que afastam a demissão do Sampaoli de acontecer agora é a partida importante contra o Grêmio pela Copa do Brasil, além da própria multa rescisória e a falta de opções relevantes no mercado da bola. Todo esse combo faz com que o gringo tenha mais força para continuar o seu trabalho na frente do Flamengo. Rubro-negros irados foram ao aeroporto do Galeão no desembarque da delegação para xingar jogadores e dirigentes. E em meio às manifestações, o presidente Landim se esquivou da torcida e deixou o local amparado por diversos seguranças. Ele estava na parte restrita do saguão, ainda no desembarque, mas quando viu a movimentação dos rubro-negros, escolheu não deixar a área reservada naquele momento e aguardou a dispersão dos torcedores. Só depois que os protestos saíram da parte principal do aeroporto é que ele deixou o Galeão, acompanhado de vários seguranças do clube, mas não deixou de ouvir os xingamentos dirigidos a eles, tais como: "Ô Landim, vai se for, o meu Flamengo não precisa de você". Além do Landim, o Marcos Braz e o Bruno Spindel também foram homenageados com xingamentos. E do lado dos jogadores, as cobranças duras foram contra Davi Luiz, Felipe Luiz, Pedro e principalmente o Gabigol. Aí eu te pergunto, você acha que o Sampaoli deve ser demitido imediatamente pelo Flamengo? Coloca aí. O Al-Nassr não pretende desistir aí da contratação do nosso zagueirão Léo Pereira. E de acordo com o portal Gol, o time do Cristiano Ronaldo quer aproveitar a eliminação do Flamengo na Libertadores para fazer uma nova proposta pelo jogador. Na primeira vez que procuraram o Flamengo, os sauditas acenaram com uma proposta de 12 milhões de dólares. Mas o clube carioca avisou que não pretendia abrir mão do jogador. Mas agora, com a queda precoce na Libertadores, o Al-Nassr quer saber se há ainda possibilidade de negociação. A primeira proposta do Al-Nassr balançou o Léo Pereira, que ficou empolgado com o projeto financeiro e esportivo. Ele vai ganhar um salário de 2 milhões e 100 mil reais por mês, sem impostos, líquido. O Léo Pereira chegou ao Flamengo em 2020, após se destacar com a camisa do Atlético Paranaense, e pelo time carioca coleciona 141 jogos e já fez 7 gols. E você, liberaria o Léo Pereira agora? Coloca aí. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Não custa nada, me ajuda aí. E se você ainda não é inscrito, me dá essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Valeu! Adeus Flamengo! Concordou em sair, bomba pega todo mundo de surpresa e atinge geral no Mengão. Com a queda precoce na Libertadores, o orçamento também pesa. Por mais que o Flamengo seja um clube milionário, existem metas que precisam ser cumpridas. E o Flamengo passou muito longe na maior competição internacional do continente. Até por isso, o Flamengo não coloca mais nenhum jogador como sendo inegociável, dependendo da oferta. E 2 jogadores já são conhecidos, Thiago Maia e Pedro. Thiago Maia, de 26 anos, tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026. Tem a cobiça do Al Hilal do Jorge Jesus e pode ter feito o último jogo com a camisa do Flamengo contra o Olímpia. Seu passe está avaliado pelo Transfer Market em 6 milhões de euros. O Pedro, de 26 anos, tem contrato até dezembro de 2027 e o seu passe está avaliado em 22 milhões de euros pelo Transfer Market. Também tem 2 ofertas de fora do Brasil. E os empresários querem a sua saída, ainda mais depois do jogador não ter entrado no jogo contra o Olímpia, nem sequer nos minutos finais, com o time precisando reverter aquele cenário caótico. O Pedro concorda em sair e quer resolver isso quanto antes. Aí eu te pergunto, você venderia o Thiago Maia e o Pedro?
Coloca aí. O Flamengo tem em mãos uma proposta da Arábia Saudita superior a 20 milhões de euros, cerca de 107 milhões de reais na cotação atual, pelo Ayrton Lucas, que, de acordo com informações do jornal AS, está aí balançando. O Flamengo pagou por ele 7 milhões de euros ao Spartak Moscou. O jornal ainda destaca que os clubes árabes estão cada vez mais de olho no mercado sul-americano e relembra que, recentemente, o Al Hilal chegou a fazer uma proposta pelo atacante Pedro, mas os valores foram abaixo do pedido pelo Flamengo. Alguns torcedores do Mengão já estão dando o aval para a venda do jogador por conta da eliminação da Copa Libertadores, queda de rendimento após a seleção e pelo alto valor que será pago. Aspas. Infelizmente o futebol dele ficou esquecido na seleção, é do Ayrton Lucas. Tá na hora de trazer alguém para ser titular oficial, fecha aspas, afirmou lá um torcedor nas redes sociais. Por isso que não tá jogando nada, deve estar louco para sair devido ao salário milionário que os caras estão oferecendo para ele. Outro, muita grana por um lateral, fica difícil torcer contra essa venda. Eu deixava ele ir embora. Desde que ele foi para a seleção brasileira, ele esqueceu seu futebol por lá. Pode ir para a Arábia, completou um membro da nação rubro-negra. Um fato que irritou grande parte do elenco foi o Sampaoli não ter colocado o Pedro no jogo porque o Gabigol estava muito mal e ali ficou claro que aquela atitude do argentino foi pura birra que prejudicou demais o time. Na reapresentação do Flamengo ontem, às 16 horas, teve a presença do Landim, junto com o Braz e com o Bruno Spinner, como eu já falei, teve uma reunião para discutir aí principalmente os objetivos para ganhar a Copa do Brasil e se reencontrar no Brasileirão. E não se falou em troca de treinador, que por hora tem um respaldo do presidente, que é um grande entusiasta do seu trabalho. O trio deixou o CT perto das 18 horas. Enquanto os dirigentes conversavam, os titulares faziam trabalhos na academia e na fisioterapia. Já os jogadores que não jogaram e os que entraram no segundo tempo treinaram sob a orientação do técnico Jorge Sampaoli. Aí eu te pergunto, você é a favor de vender o Ayrton Lucas agora? Coloca aí! Manchete, proposta gigantesca. Landim pode definir saída de titular do Flamengo depois da queda na Libertadores. Com a saída inesperada da Libertadores, o caixa do Flamengo com certeza deve sentir e vai ter que vender jogadores. É uma solução para amenizar o recurso da perda das premiações. De acordo com o portal Gol, o Flamengo deve receber uma proposta gigantesca pelo lateral direito, o garoto Wesley, mas o nome do clube não foi revelado. Titular absoluto do Flamengo com o Sampaoli, o Wesley tem contrato até dezembro de 2025 e o Flamengo tem 70% dos direitos econômicos dele, que foi revelado no Ninho do Urubu. Nessa temporada, ele já jogou 36 jogos, fez 2 gols e deu 1 assistência. Lembrando que o Wesley tem 19 anos, é destro, 1,73 m de altura, ganha 150 mil reais por mês e o seu passe está avaliado no Transfer Market em 2,5 milhões de euros. Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse programa, porque isso aí com certeza vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!